câmera tá ruim. A câmera tá baixa. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dele. Boa noite. Vamos iniciar a nossa live fazendo aquele momento de oração, elevando os nossos pensamentos ao Pai e pedindo a sua proteção, a sua guarda, para que nesse momento a sua luz seja derramada sobre todos nós. Estaremos aqui conectados nessa rede. Que o Mestre Jesus ilumine a cada um de nós e que os bons espíritos estejam conosco nessa vibração de amor e paz. Que Deus seja louvado. Nós vamos iniciar a nossa live, essa live que vai falar da reencarnação. E eu vou pedir a Juliana que venha participar comigo nessa live. Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, filha do nosso maravilhoso Gilberto. E hoje eu vou ler um textinho só para iniciar a live dele, fazer uma coisinha diferente aqui para vocês, mexer um pouquinho nessa live, ficar mais animada. No visual também. No visual. Então, vamos começar. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Portanto, ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel, e ignora essas coisas? Esse texto é muito lindo. Ele traz justamente o que Jesus já falava sobre reencarnação naquele momento que ele nos visitou aqui. Então, a reencarnação ela está presente em várias passagens do Evangelho de Jesus. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, nesse texto, foi quando Nicodemos procurou Jesus à noite, porque ele era um homem muito famoso, muito conhecido, era um juiz do Senado de Roma, e ele não queria se expor para procurar Jesus. Então, naquele momento, ele foi à noite para que não fosse visto. Mas era um homem de fé, um homem que admirava Jesus, e nesse momento Jesus aproveitou para dar a sua orientação a Nicodemos. Só que ele não entendeu nada, mas ficou na história para que nós hoje pudéssemos analisar a grandeza do que é a reencarnação. E é justamente isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, desenvolvendo esse tema, que realmente é um dos pilares, como eu coloquei aí na abertura, é um dos pilares da doutrina espírita. Então, se é um pilar,
vamos, porque a doutrina espírita são 5 pilares. Eu não vou enumerar porque, na verdade, a gente sabe que os pilares da doutrina espírita falam da fé em Deus, da reencarnação, da comunicação entre os espíritos, da existência de mundos, de outros mundos e de um mundo superior, que é o mundo espiritual. Então, essa fé raciocinada que a gente tem como espírita é que nos leva a entender por que da reencarnação. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui para ilustrar a necessidade da educação através da reencarnação. Na Grécia Antiga, existia um senhor muito culto, Liturgo. Ele era preparadíssimo. E um dia, ele foi chamado para fazer uma palestra falando da educação. E, nesse momento, as pessoas que o convidaram se surpreenderam, porque Liturgo pediu 6 meses para se preparar para fazer aquela palestra. As pessoas não entenderam muita coisa, porque sabia que ele era um homem de muita cultura e não precisava daquele tempo para falar de um tema tão comum. Todos achavam que era comum, entendeu? Então, nesse momento, as pessoas concederam aquele tempo, aqueles 6 meses a Liturgo, e ele aguardou. Ele pediu apenas que precisava de fazer essa palestra em um campo aberto. As pessoas concederam. E, nesse instante que ele foi iniciar a palestra, prepararam um campo aberto para ele fazer a palestra, chega Liturgo com 4 castas, 2 grandes e 2 pequenas. Nas 2 grandes, tinham 2 cachorros, e nas 2 pequenas, tinham 2 lebres. E aí, Liturgo começou a apresentação dele soltando uma lebre. Ele soltou a primeira lebre e, depois, em seguida, soltou o cachorro. O cachorro saiu em disparada e pegou a lebre, abocanhou e destruiu aquela lebre. Todo mundo ficou chocado com aquela cena. Então, Liturgo soltou a segunda lebre e também soltou o segundo cachorro. Então, nesse momento, o cachorro saiu atrás da lebre e... Vamos conectar fora de posição. Estou tentando, pode ir. Então, está tudo bem. Minha assessora aqui está ajeitando a imagem aí, que está meia torta. Para vocês. Só um momentinho. Desculpa. Então, ele saiu, o cachorro saiu atrás da lebre, abocanhou a lebre e jogou para cima e começou a brincar com a lebre. E todo mundo achou aquele quadro interessantíssimo. Aí Liturgo voltou-se para o público e disse: esse segundo animal, esse segundo cão, e esse segunda lebre foram treinados, foram ensinados. O homem, o ser humano, ele não pode ser treinado dessa forma, mas pode ser educado. Por quê? A educação muda a natureza das pessoas. E a gente sabe que a educação, nesse processo de reencarnação, é um dos itens que mais realmente nos qualifica. Porque a motivação da gente reencarnar aqui na Terra é a educação. O homem educado realmente é um outro ser. O professor Rivail, antes de ser Allan Kardec, ele disse, era Rivail, o ex-cognominado Allan Kardec, no ano de 1828, ele nem pensava ainda em ser espírita. Mas ele tinha uma noção muito grande, era um estudioso, um homem muito preparado, e ele disse,
Educação é a arte de formar o ser humano. É a arte de formar o ser humano. Desenvolvimento moral, intelectual e físico. É essa a preparação que o homem vem buscar na Terra. Emmanuel, ele tem uma frase aqui que eu vou citar para vocês, que o conteúdo dessa frase é tão grande que dá para um seminário. É lindo o que Emmanuel coloca aqui. A instrução informa, a educação forma e a evangelização transforma. É interessante que a instrução não garante que o homem seja um homem educado, não transforma o homem em educado. Mas se ele se educa, ele tem a instrução e ele se educa, ele está formado. Mas Emmanuel acrescenta que, além de tudo isso, ele precisa ser evangelizado para se transformar. Então, é importante que a gente sinta que esse conteúdo que essas pessoas trazem, o professor Rivail, é muito interessante que ele traga esses conteúdos para ilustrar a nossa vida. As pessoas traziam e o professor Rivail estranhou que as pessoas, quando ele via as pessoas, ele notava que as pessoas tinham um comportamento diferenciado. Criança já nascia com inteligência, era aquela coisa nata das crianças, sem ir para a escola, sem um conteúdo de aprendizado aqui na Terra, eles já tinham algo nato. Então, ele começou a pensar, a grande dúvida do professor Rivail era justamente isso. Pessoas que traziam conteúdos inatos. Ele não sabia, naquela época, ele não entendia isso aí. Mas em julho de 1866, depois da caminhada dele com o processo do Espiritismo, que ele foi o codificador do Espiritismo, ele traz uma mensagem na Revista Espírita, em 1866, que diz: a educação é a maior alavanca moralizadora da humanidade. Entendeu? Então, nesse momento, é que a gente entende que Allan Kardec, aí já como Allan Kardec, que ele já estava em 1866, ele diz que a alavanca moralizadora da humanidade. E com referência àquela dúvida que Allan Kardec tinha no início, ele passou a entender que as pessoas traziam conteúdos inatos, que a criança, quando nascia, ela não era uma tábua rasa, ela não era uma folha em branco, mas sim um livro que já tinha começado a ser escrito em outras etapas, em outras encarnações, entendeu? A gente não pode... Hoje a gente entende que a criança, ela não... que a educação, ela não começa, não vem do berço. A gente entender que a educação, a gente dizia muito, a educação vem de berço, mas não é verdade. A educação vem antes do berço. E é justamente isso. Você, quando chega na Terra, você já vem com o seu livro, parte do seu livro já escrito. E você vai apenas construir o que falta escrever, entendeu? A pergunta número 68 do Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Então, nesse contexto de reencarnação, a gente vai começar a analisar aqui o porquê da encarnação, entendeu? E ele diz: a morte do ser físico se consiste apenas no esgotamento dos órgãos, porque a alma, ela floresce para o mundo espiritual. Então, não existe a morte da alma, existe a morte do corpo. Você deixa um corpo que é um vestimento da alma, entendeu? E nesse momento a gente vai para o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. Na pergunta 84, os espíritos respondem a Kardec, quando Kardec pergunta:
os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vivemos? Os espíritos respondem para Kardec: sim, o mundo dos espíritos. E o próprio Paulo de Tarso, ele diz: estejais, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: estejais no mundo, mas não sejais do mundo. Porque esse mundo não é nosso. Muita gente faz tanta grandeza, comete tantos desatinos pelas coisas daqui do mundo, mas esse mundo não nos pertence. O nosso mundo é um mundo espiritual. E a felicidade também não é desse mundo. Aqui a felicidade não é deste mundo, mas também nós não somos desse mundo. Entendeu? É muito importante a gente ter essa interpretação. Quando nós não somos felizes aqui, é porque a felicidade não é daqui. A felicidade é do outro mundo. Existem dois mundos: o mundo material, que é onde nós estamos aqui passando uma temporada, e o mundo espiritual, que é o mundo eterno, onde nós vamos viver e também vamos lá várias vezes e retornamos para cá até a gente se evoluir. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é a lei natural? Isso tudo é um processo de reencarnação, porque a lei natural é uma lei que está contida à reencarnação. E Kardec pergunta: o que é a lei natural? Aí os espíritos respondem: é a lei de Deus. Todos nós estamos controlados por essa lei natural, entendeu? E é vivendo, sendo essa pessoa, vivendo essa lei natural, que a gente não se afastando dessa lei natural, é que a gente vai continuar tendo o nosso desenvolvimento, o nosso equilíbrio. Entendeu? Na pergunta 85, Kardec pergunta: qual dos dois mundos, o espiritual ou o corpóreo, é o mais importante? Os espíritos respondem: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Ele veio, o mundo espírita, ele preexiste à nossa encarnação e ele sobrevive à nossa morte. Então, é um mundo completo, é um mundo de muita energia, porque o mundo é lá que nós vamos viver eternamente. Na pergunta 86, que Kardec realmente ele sai insistindo. Ele sai insistindo e perguntando. Ele não está satisfeito, ele parte para uma nova pergunta. E a gente vê isso, muitas vezes, a gente vê assim, muitas pessoas têm esse hábito de estar perguntando tudo aos espíritos. E muitas vezes, se os espíritos, às vezes, muitos deles, perdem a paciência. E no dia que um espírito que nos assiste perder a paciência com você, troque de mentor. Porque os espíritos que atenderam a Kardec, nenhum deles perdeu a paciência. E o máximo que ele dizia era: eu já disse isso, pesquise que eu já falei sobre isso. Eles não se aborreciam, não se zangavam, não criava nenhuma dificuldade de estar ali respondendo, entendeu? Então, vamos à próxima pergunta que vem nos esclarecer coisas muito importantes que nós vamos tratar aqui hoje. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo que sim, eles respondem. Eles são independentes. Agora, veja o que vem depois aí. Contudo, olha, gente, toda vez que você estiver lendo algo que tiver uma conjunção assim, dividindo uma frase, o que vale geralmente é o que está depois. Contudo, mas, porém, contudo, todavia, são conjunções que realmente nos faz refletir. O que vem depois vem esclarecer. É como se você dissesse assim: fulano é uma pessoa boa, mas aí você já pode ver que vem coisa ruim. Depois daquele boa, é só para assoprar. Mas, na verdade, aquela pessoa deve ter algum detalhe ali que não tem nada a ver com bondade. Então, aí, quando ele diz assim, contudo, é interessante a correlação entre
ambos, é preciso entender que a relação entre o mundo espiritual e o mundo material é de muita grandeza. Por quê? Porque o mundo material é escola. Deixa eu ver se eu ajeito essa câmera aqui que ela... Isso. O mundo espiritual é uma escola para uns e é um hospital para outros. Então, é importante que a gente venha para esse mundo para lapidar os nossos espíritos. E aqui, a gente cumprindo as nossas obrigações, a gente, com certeza, a gente vai sair daqui melhorado. Agora vem uma pergunta aqui que é a base fundamental. Qual eu acertei agora. Não, sua cabeça está cortando. É porque tem que ser aqui. Essa câmera está me dando trabalho, mas eu vou conseguir. Então, gente, vem a pergunta aqui muito interessante. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha, gente, que por enquanto aqui a gente está falando de encarnação, que é o processo inicial de tudo. A gente não está falando de reencarnação, nós vamos falar depois. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec. Deus lhes impõe, olha essa palavra aí, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nós, gente, nós seremos espíritos iluminados. Nós seremos espíritos divinos. Então, é importante que a gente passe por todo esse processo de lapidação para o nosso crescimento. A reencarnação, a encarnação, aparentemente, poderíamos pensar que é um desvio de rota, mas não é, porque tudo que é criado por Deus é perfeito. A gente poderia entender como um desvio de rota, por quê? Porque se nós somos espíritas, analise conosco, se nós somos espíritos e vivemos no mundo espiritual, lá é o mundo feliz, é o mundo onde a gente vai encontrar tudo que a gente precisa para crescer e evoluir. Por que a gente tem que assumir um corpo físico e vir para a Terra? Aí é que entra o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde São Luís diz: fazer um exercício, a gente vem aqui fazer um exercício material para o desenvolver a nossa inteligência. Aí já toca num ponto fundamental, porque nós somos os seres inteligentes da criação, entendeu? Se São Luís coloca isso para nós, não só São Luís, mas é importante que a encarnação é de uma riqueza maravilhosa. Então, na pergunta 76, do Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta: nós somos os seres inteligentes? Sim, os seres inteligentes, porque Kardec se posicionou diante dos espíritos para descobrir essa conexão da inteligência do ser humano com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é: Deus é inteligência suprema. Então, se Deus é inteligência suprema e nós somos seres inteligentes, qual é o papel nosso aqui? Desenvolver as nossas inteligências para alcançar um processo de aproximação cada dia mais de Deus. A gente tem um detalhe muito importante. Às vezes você chega, o pai, ele está com um filho doente, porque tem uma criança de 4 anos e a criança está com infecção. O pai leva no médico e o médico recomenda aplicar uma injeção. A criança sabe que a injeção dói. Então, o que é que ela faz? Não quero, não aceito. Aí o pai diz: mas eu te amo, eu preciso que você tome essa injeção, você me ama, imagine se você não me amasse. Então, é um contexto, aquela coisa que você relacionar a imposição de Deus para reencarnar tem a ver com essa criança que está tomando aquela injeção, obrigada pelo pai, mas o pai sabe que é necessário aquela criança tomar aquela injeção. Você está lá, dá outro exemplo aqui, você está lá numa bem boa, no mundo espiritual, tranquilo,
Aí o seu mentor bota a mão no seu ombro e diz, você vai reencarnar. Aí o espírito olha para baixo aqui, olha para aqui para a Terra e diz, eu vou para a Terra, nesse tumulto que está vivendo a Terra, tanta gente boa, tantos políticos bons aí, tantas pessoas se agredindo, se matando. Então, a Covid aí, ele se assusta. Então, ele diz, não vou. Aí o mentor, baseado nessa imposição que é o que Deus determina, o mentor disse, você vai. Aí ele, não vou. Aí ele disse, o espírito disse, você vai. Aí fica aquela tema. Aí, no final, fui. Já reencarnou. Não tem jeito. Não tem aquele jeitinho brasileiro. Porque muita gente pensa que, chegando no mundo espiritual, continua aquelas performances do jeitinho brasileiro. Consiga isso para mim, entendeu? Lá não tem jeitinho brasileiro, entendeu? Então, é preciso entender que nós estamos vindo sempre para a Terra com um objetivo. Ter nessa encarnação menos erros do que nas encarnações passadas. A gente vem para aqui para diminuir a quantidade, melhorar o nosso saldo negativo, porque o nosso saldo está sempre negativo, entendeu? Então, é importante que a gente entenda que devemos praticar as boas ações, o amor. E, por falar em amor, a gente tem alguns amores aqui que a gente vai tratar aqui. O amor de mãe. A gente sabe que o amor de mãe é o mais belo. Agora, vamos falar do amor conjugal. É o amor compensação. A mulher chega no final da tarde, fulano, você não disse hoje que me ama. Ele disse, você também não me disse. Se você não me disse, eu também não lhe disse. Então, é aquele amor compensação, troca. E o amor entre homem e mulher tem muito disso. Eu preciso que você faça isso para mim para eu retribuir da mesma forma. Amor compensação. Tem o amor filial, é aquele amor recepção. O filho só quer receber. E aí ele vai acumulando. Quanto mais amor os pais dão, a mãe dão, mas ele quer mais amor. Tem um amor de irmão, que é o amor concorrência, competição. Então, nesse amor, as brigas, os desentendimentos, isso são muito válidos. Por quê? Porque no momento que os irmãos estão em conflitos, eles estão se preparando para o mundo. É se preparando para o mundo que ele vai enfrentar o mundo lá fora. Ele vai saber se defender diante do emprego, diante da sociedade, diante de um mundo que é competitivo. Então, esse amor que existe entre irmãos é aquela coisa interessante, é um aprendizado. E muitas vezes você chega para um amigo e vai comentar, meu irmão é um chato, um cara horroroso. Aí o amigo vai e diz, realmente seu irmão é muito chato. Epa, não fale mal do meu irmão. Quer dizer, é aquele que fala, mas o outro não tem direito de falar, porque ele está defendendo o irmão, entendeu? Agora tem o amor materno, aquele amor doação, aquele amor mais belo, como eu já disse. A mãe recebe um filho, ama. Ela recebe 10 filhos, ela ama do mesmo jeito. Se ela receber 20 ou mais filhos, ela vai ter amor para todos os filhos. Existe também aquela dificuldade que a mãe sente na hora das perdas. Quando a mãe, as perdas que acontecem na hora de cortar o cordão umbilical, a hora que tem a desamamentação, que a criança para de ser amamentada, são perdas, são desligamentos que vão acontecer. Mas a pior de toda é quando aquela uma aparece na sua vida para levar seu filho. Essa perda aí é irreparável para a mãe, entendeu? Então, a mãe tem um amor egoísta, não é um amor puro e limpo. É um amor, como eu disse, mais belo, mas é um amor egoísta, entendeu? Meu filho, a mãe diz assim, meu filho, eu crio meu filho para o mundo. Aí você pergunta, e qual é o mundo? Minha casa, entendeu? Então, é aquele amor, propriedade, ele é meu filho, entendeu? Quer ver um outro exemplo? Duas mães conversam em um salão e dois filhos pequenos
brincam lá na área lá fora, entendeu? Então, de repente, uma das crianças lá se machuca e começa a gritar e chorar. As duas mães saem apavoradas para socorrer os filhos. Aí, quando aquela mãe vê que não é o filho dela, ai, meu Deus, é bom, que bom, não foi meu filho. Quer dizer, é aquele amor que não é por igual. Não é o amor que dividido em iguais proporções. Muito embora ela vá ajudar outra mãe, vai se ajudar, cuidar daquela criança, mas ela se ajuda aliviada. Então, é nesse momento que a gente sente que o amor é muito egoísta. Esse amor egoísta é que faz com que nós precisamos retornar ao mundo material para irmos trabalhando. Aí a gente vai, aprende o verdadeiro amor, e porque a gente pode fazer isso todas as noites, em desdobramento, a gente pode estar em contato com o mundo espiritual, porque a gente não perde tempo. Está aqui, está lá. Então, é importante que a gente aprenda que a vida é uma constante evolução. Outra pergunta interessante que Kardec faz é: na erradicidade, o espírito progride? Aí os espíritos respondem: pode melhorar-se, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de conseguir. Todavia, olha a conjunção de novo, todavia, o que é que ele vem depois aí? Vem um complemento que garante tudo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Tudo que ele precisa aprender é aqui, né? Porque lá no mundo espiritual você vê o mundo de uma forma mais tranquila. Aqui já não é assim. Você recebe os bloqueios do corpo e você precisa realmente estar modificado para você fazer crescer dentro de você a sua evolução, entendeu? Nós não reencarnamos na Terra por punição. A prova disso é que existe um grande número de espíritos lá para reencarnar, e nós fomos escolhidos. Nós somos aqui 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Nós, merecidamente, nós reencarnamos por merecimento. Não foi por punição. E muita gente pensa que reencarnou na Terra por punição. Então, é interessante que nós estamos aqui por merecimento, porque a fila lá é grande. No mínimo, nós competimos com 3 ou 4 espíritos para estar aqui reencarnado. E quando a gente desencarnar, tem mais uma competição lá para a gente retornar um dia, a gente vai lá para o fim da fila. E é preciso merecer essa reencarnação. E é por isso que ele diz aqui, a reencarnação é por merecimento, não é por punição. O Espírito Hamed, ele diz, um erro, em uma das obras dele, ele diz assim, um erro em clima de acerto é uma tentativa frustrada de acertar e não deixa de valer. Até os erros contam pelo nosso processo de evolução. Então, é fundamental que a gente tente, que a gente não desista, que a gente dê o melhor de nós, entendeu? A pergunta número 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o objetivo da reencarnação? Aqui ele já não fala mais em encarnação. Aqui ele já fala num processo de retorno, a gente está retornando à Terra. Reencarnação. Aí os espíritos respondem, expiação e prova, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde está a justiça? Não tem como se praticar a justiça se você não tem como ser reparado, reparar seus erros. É preciso aprender e se modificar. Não são as mesmas quantidades de reencarnações que nós temos que ter. Nós temos encarnações, tem espíritos de muita elevação que não precisam de muitas encarnações, de reencarnações. Tipo, Francisco de Assis, quanto tempo ele está em nossa frente? Quantos ganhos ele teve para chegar a esse nível evolutivo? Com certeza, ele passou por um processo de ganhos,
nas suas reencarnações que modificaram a necessidade de cumprir todos aqueles sofrimentos, aquelas dores. Ele foi bastante trabalhado por ele mesmo para fazer crescesse no mundo espiritual. Se eu não quebrar essa câmera, eu consigo ajeitar ela. Como pode, a pergunta 166 do Livro dos Espíritos é a seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição ainda durante a vida corpórea acabar de se depurar, sofrendo a prova de uma nova existência? Olha como ele coloca aí, sofrendo. Não vem para aqui brincar. Se ela não se depurou nas encarnações anteriores, ela volta para cá para sofrer as necessidades que ela precisa passar para ser lapidada, para evoluir. Na pergunta 171, eu vou adiantar um pouquinho, porque o tempo já vai bastante adiantado e eu preciso terminar esse texto. Em que se funda o dogma da reencarnação? Olha que pergunta interessante. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom Pai aqui na Terra, deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, o que é que diz o livro Céu e Inferno? Naquele texto, Código Penal da Vida Futura, ele diz que o arrependimento é a primeira etapa que o espírito endividado passa para começar a sua evolução, porque ele arrepende, depois ele repara e depois ele expurga. Então, esse livro, que traz o Código Penal da Vida Futura, eu acho que todos nós deveríamos ler esse capítulo. É curtinho, são 33 ou 32 itens que a gente pode internalizar como um grande aprendizado. Tudo que a gente precisa saber em matéria de preparação para uma vida futura está ali naquele Código Penal. Saiu do Código Penal, você já se tornou um devedor. Então, é muito importante que a gente entenda essa grandeza, Código Penal da Vida Futura. Memorize isso, pegue lá, não precisa nem ler o livro todo, entendeu? É o Céu e o Inferno. Mas se você ler o Código Penal da Vida Futura, você vai ficar encantado com a riqueza de detalhes que traz aquele livro, entendeu? O Céu e o Inferno é um livro interessante, vale a pena ler. A pergunta 261, nas provações que ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem um espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Claro que não. A gente viu aqui, eu já falar de Francisco de Assis. Você acha que um espírito que já chegou ao nível tão superior, ele ficou aqui pagando pequenas dívidas? Aí os espíritos respondem, certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Você passa por diversas provas se você tiver muitas dívidas. Mas se você não cometeu grandes dívidas, você vai evoluindo, vai passando. Você não precisa passar por grandes provações. É muito interessante a gente pensar nisso aí. Vamos modificar as nossas vidas, vamos fazer o bem. Não vamos fazer mal, em hipótese de ninguém. Porque é muito interessante a gente sair dessa encarnação fortalecidos e chegar no mundo espiritual para ser feliz. Como pode o espírito simples e ignorante, a pergunta 262, como pode o espírito simples e ignorante ser responsável por suas escolhas? Aí é que é interessante. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe um caminho que deve seguir, como fazeis com as suas crianças. Interessante. Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que a convivência entre o determinismo e o livre-arbítrio é uma constante. Porque aqueles espíritos como esse aqui,
o espírito simples e ignorante, ele não está vivendo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é seguido por espíritos mais evoluídos, aquele que já tem o discernimento para fazer da sua vida um encaminhamento. Então, eles estão aonde? Estão no determinismo. E Emmanuel coloca aí no livro O Consolador, dizendo que existe uma conexão, uma convivência entre o determinismo e o livre-arbítrio. Então, é preciso entender onde nós estamos. Onde você está? Você está sendo orientado pelo determinismo, que a coisa vem imposta, vem determinada, vem como uma ordem. E hoje você já está no livre-arbítrio de fazer suas próprias escolhas. É muito importante você pensar nisso. Entendeu? Deixa eu ver qual é a pergunta. 262. A pergunta 258 agora. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha que pergunta interessante. Ele está lá no mundo espiritual e vai reencarnar. Ele tem noção do que vai suceder com ele aqui durante a encarnação? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por qual irá passar. Consiste aí já no livre-arbítrio. Se for alguém que estiver ainda no determinismo, ele não tem noção. Ele não vai ter noção, mas se já estiver cumprindo o livre-arbítrio, entendeu? Ele vai ter conhecimento de tudo que vai passar, entendeu? Então, eu não pedi, muita gente, muitas adolescentes principalmente, diz: eu não pedi para nascer. Pediu? Tenha certeza que pediu. E outros ainda são mais arvorados. Eu não pedi para ser seu filho. Pediu. Tudo o que acontece, você precisa, você pediu porque você precisa, entendeu? Nascer no meio que precisa, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui que complementa isso aqui, essa daí, que é muito interessante. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de prova que deverá sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as previmos e buscamos? É muito interessante também essa pergunta. Vou até repetir a pergunta. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as prevíamos e buscamos? Todas, não. Aí o Espírito responde: todas, não. Ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Vamos supor, você toma uma topada, uma pedra no meio da rua, você toma uma topada, esfola o seu pé. Estava previsto isso? Não. Ali foi em vigilância sua ou de quem deixou aquela pedra ali no caminho e você não soube se desviar daquela pedra. Agora, a convivência com as pessoas, os relacionamentos que você tem, poder aceitar as pessoas. Tipo assim, você em casa é um, na rua você é outro. Na rua você, tudo bem, desculpe, fica à vontade, posso fazer isso. Isso na rua. Em casa, cala a boca, não me interessa. Quer dizer, você muda o comportamento. Então, o que acontece? Nesse momento, você está sendo descortês, deselegante com aqueles espíritos que são os mais necessitados de você tratar bem. E você, muitas vezes, convive com pessoas tóxicas, com pessoas de difícil conteúdo, mas você precisa viver e aceitar aquelas pessoas como um caminho para a sua evolução, entendeu? Então, é preciso haver comportamentos que convença
a grandeza de cada um de nós. A pergunta 260, nós já estamos chegando ao final. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Não é interessante essa pergunta? Kardec realmente vai lá cutucando e perguntando. Como pode você pedir para nascer ao lado de pessoas de má vida? Não é interessante isso? São as necessidades. O Espírito responde: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer as provas que merece. Porque de que adianta você é cheio de defeitos, você vem num lar onde as virtudes estão ali presentes, você não tem condição de ser testado, de ser acolhido. Então, é nesse momento que a gente precisa ser testado. Você está preparado, que a gente vem aqui para ser provado. É nesse momento da prova que você nasce ao lado de bandidos, nasce ao lado de pessoas de má fé, pessoas desonestas, para você ser testado se você já corrigiu os seus defeitos. É por isso que os Espíritos respondem: é um momento, é forçoso que seja posto no meio onde possa sofrer as provas que precisa. Entendeu? Então, é nesse momento que você tem que ser testado. E nós vamos às duas últimas perguntas aqui, quer dizer, a pergunta 384. Por que do choro ao nascer? Um dos seres mais evoluídos do mundo precisa passar pela fase da infância, tem que chorar para receber a atenção. Porque a atenção... Porque as pessoas, os seres humanos, são os mais dependentes que existem. Nós sabemos que os animais eles são muito independentes, mas a criança, se você não cuida na primeira infância, ela não sobrevive. Então, o choro é uma espécie de defesa, de necessidade, de demonstrar a necessidade da criança. E, finalmente, a última pergunta, 385, que ela vai ter uma resposta bastante ampla, mas eu vou tentar resumir ao máximo. O que motiva a mudança de se operar no caráter do indivíduo em certas idades? Tipo assim, a criança vai desenvolvendo, o adolescente chega adolescente e fica rebelde. O que acontece com isso? Aí os espíritos respondem, o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, é por isso que ele vem para o mundo naquela família, ele vem com os erros todos possíveis para ser, durante a formação, a educação, ele pode diminuir a quantidade de erros. Por exemplo, se ele traz 10 dívidas, 10 erros do passado, e aqui ele não teve uma educação muito boa, e ele reparou apenas 9, ele vai para lá, ele retorna com saldo negativo. Agora, se ele vem para aqui, para a encarnação, com 10 erros, ou com 9 erros, e ele consegue melhorar em 10 itens, ele retorna para o mundo espiritual com um ponto positivo. Houve um crescimento, entendeu? Então, é importante que a gente entenda que educar é muito importante. Quer ver uma coisa interessante? Educar é muito bom, mas a gente vê isso no cotidiano das pessoas. O telefone toca, se você veio para quê? Para ensinar o adolescente, a criança, a não mentir, e a mãe está sempre, não minta, seja verdadeira, não minta. E aí o telefone toca, a mãe está lá muitíssima ocupada, vendo a novela, e ela diz, diga que eu não estou. Quer dizer, é certo isso? Aí, no outro dia que o telefone toca, mãe, a senhora está hoje ou não está? Quer dizer, a dúvida da criança, isso aí é uma educação, porque a gente educa não é com palavras, a gente educa com o exemplo. Então, mais vale um exemplo do que 1000 palavras. Quando um pai mostra ao filho, você não pode fazer isso, pelas palavras, você não pode fazer isso, e ele vai e faz, você não pode beber, meu filho, ele vai e bebe. Você não pode agredir ninguém, ele é agressivo. Então, o filho vai aprender o quê? Vai aprender aquela coisa que é negativa, entendeu? Outra coisa, a questão 110 do livro
o Consolador, Emmanuel diz que a melhor escola da vida é o lar. E muita gente quer transferir a educação natural para a educação formal. A educação natural é a educação de casa. E a gente precisa entender que a criança que sai mal educada de casa, ela vai ser mal educada na escola. O professor não tem a obrigação de educar seu filho. Então, a educação formal não substitui a educação natural. Rangel, o materialista do século XVIII, ele tem um exemplo muito grande, porque ser materialista não significa que seja uma pessoa desconectada com o amor, com o carinho, com o respeito. E o que é que Hegel disse? Não é Hegel, disse, seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Que frase interessante. Seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Então, é interessante que a gente entenda que aquilo faça ao outro o que você quer que o outro lhe faça. É aquele esquema que a própria Evangelho de Jesus nos remete a pensar. Então, a última frase para a gente se despedir é essa aqui. Educação é aquilo que fica depois que esquecemos o que nos ensinaram. É aquilo que amadurece, que a gente não precisa decorar o que é educação. É aquilo que a gente passa a vivenciar. Então, sejamos educados, sejamos felizes, compartilhemos o amor, porque a reencarnação é uma oportunidade de grandeza. E se você tem grandeza na sua vida, se você ama as pessoas que estão em torno de você, se você é uma pessoa que tem conteúdos morais para ensinar através do exemplo, é essa educação que vai ficar aqui, porque a educação é aquilo que fica depois que você esquece o que você aprendeu, o que foi lhe ensinado, que é aquilo que amadurece, que vai produzir efeitos positivos em sua vida. Muito obrigado a todos pela paciência de me escutar e muita luz na vida de vocês. Que Deus seja louvado.